Flamengo admite poder pagar multa de De La Cruz. Vamos falar aí sobre isso. Tem informação aí também sobre mais um negócio encaminhado no Flamengo, conversa do Tite com o Marcos Braz e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo, nesse momento, inicia a viagem rumo a Porto Alegre, onde enfrenta amanhã a equipe do Grêmio às 9h30 da noite, jogo horário de Brasília, 9h30 da noite, jogo importantíssimo para o Flamengo, se o Flamengo quer seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, é claro, foco, fase de grupos, Libertadores, mas quem sabe o Botafogo não dá uns mole aí. Flamengo nesse momento se encaminha ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, onde pretende chegar em Porto Alegre, tá? Por volta ali das 8 horas, 9 horas, enfim, depende do voo, como é que vai ser. Nessas situações, certamente deve ter uma multidão de rubro-negros lá no hotel para receber o time. E tomara que não afastem tanto, né, gente, o time da torcida, um negócio realmente bem ruim que acontece, né, nesses desembarques do Flamengo depois desse momento de crise que já vai passando. Deixa o torcedor tirar foto com o jogador. Mas vamos lá, pessoal, ó. O Flamengo hoje treinou na parte da manhã, beleza, com o técnico Tite, com a presença de todo mundo, titular, reserva, geral treinou com o Tite, tá? E vai jogar contra o Grêmio aí amanhã, e depois dessa partida contra o Grêmio, o Flamengo terá 2 dias de folga, galera, segundo a jornalista Mônica Alves, que escreve para o Coluna do Flamengo. O elenco volta aos treinos às 9 horas do sábado para 4 dias de trabalhos seguidos no CT do Urubu para o próximo jogo que acontece no dia 1º de novembro contra a equipe do Santos, esse jogo que vai acontecer em Brasília. Então, treino hoje, jogo amanhã, folga na sexta, quer dizer, folga na quinta, folga na sexta, treino sábado, domingo, segunda, terça, quarta é dia de jogo contra o Santos, beleza? Partida importantíssima também. E aí, para esse jogo contra a equipe do Grêmio, rapaz, tô até me surpreendendo aí que o torcedor do Grêmio não quer ir no jogo. Só foram vendidos 5.632 ingressos, rapaz, para esse jogo entre Grêmio e Flamengo. Tô falando no total, tá, galera? Isso aqui não é a torcida do Flamengo visitante, não. O torcedor do Grêmio, ao que tudo indica, tá bem desanimado com o time, né? Que perdeu 3 vezes seguidas já pro Flamengo nesse ano de 2022. Outro fator que o Flamengo pode se aproveitar, além da má fase, é claro, que vive o Grêmio. Informação aí lá do portal gremista Soccer News Grêmio. Tomara que o Flamengo realmente consiga essa situação, beleza? E aí, galera, segundo o Guilherme Xavier, que trabalha lá pro Trivela, existe uma expectativa muito grande para que o Rodrigo Caio ganhe a titularidade amanhã, na quarta-feira, contra o Grêmio, sobretudo depois da entrevista do preparador físico do Flamengo, o Fábio Maceredian, que falou lá na entrevista, né, que o Rodrigo Caio tá bem, que só depende do Tite, e que por ele já escalava logo o Rodrigo Caio, ainda jogou a pressão ali pra cima do Tite, tá? O time titular será definido pelo Tite antes da viagem, ou seja, está sendo definido nesse exato momento, definido o time do Flamengo. O Tite, que não é muito de, vou esperar a hora da preleção, não, ele pega, define o time e em breve já deve estar saindo aí na imprensa, porque a gente sabe como é que é as coisas do Flamengo, vaza tudo do Flamengo, não vazava tanto com o Sampaoli, até porque ele divulgava na hora da preleção, mas aí é ruim também, porque o jogador não sabe se vai jogar, se não vai jogar. Eu acho que é melhor informar, vai vazar, entendeu? Isso aí já na verdade, que a escalação do Flamengo deve ser muito parecida com a escalação do final de semana contra o Vasco, né? Quer dizer, do domingo contra o Vasco, só que com a presença do Rodrigo Caio e do Pablo. Mais tarde a gente deve ter um parecer melhor sobre isso. E aí, galera, segundo o jornal O Globo, Diogo Dantas, o Tite vem deixando claro que não vai abrir mão do equilíbrio defensivo, apesar do talento que o Flamengo tem do meio para frente. Com isso, o treinador já deixou claro que Pedro e Gabigol podem até jogar juntos, mas que nesse momento
a sua preferência é pelo Pedro. O Gabigol tem feito um trabalho físico à parte para ser útil no segundo tempo em um jogo mais vertical e foi muito útil contra o Vasco. Ele participa de forma decisiva do gol do Flamengo, naquela corrida que ele dá pelo lado esquerdo, bate pro meio da área e o Gerson, né, o jogador do Vasco, corta e o Gerson faz o gol. Então isso aí tá bem esclarecido, bem tranquilo, até porque a gente já viu imagens aí correr na Flá TV de uma conversa do Gabigol com o Pedro e muita gente gostou, pô, legal, o Gabigol tá ali conversando com o Pedro, enfim, muita gente falou que eles não se davam. O Tite tá arrumando essas situações. Uma outra informação interessante, galera, dos bastidores do Flamengo, quem informa é o Bruno Braz, ele que escreve lá pro All Sport. O Rossi, que fechou o gol do Flamengo, fez uma defesa maravilhosa na cabeçada do atacante Verratti do Vasco, tem ajudado o Tite em um dos pontos colocados como prioritários na chegada do Flamengo, que é justamente isso que a gente vem falando, o sistema defensivo. O treinador tem buscado nos treinos implementar conceitos de solidez defensiva e de compactação, além de criar estratégias para dificultar o adversário para chegar na baliza rubro-negra. E Rossi tem contribuído para que esse objetivo consiga esse objetivo mesmo antes da chegada do Tite. Nos últimos 5 jogos, o goleiro foi titular do Brasileirão e sofreu apenas um gol que foi de pênalti e ele quase pegou o pênalti. Nos últimos 2 jogos, o Flamengo não foi vazado, algo que não acontecia desde julho, então o Flamengo dificultando a vida dos seus adversários em relação a gols, né? Em relação a tomar gols. E tomara que o Flamengo não tome gols, continue nessa aí, porque quando você não toma gol e tem um time extremamente talentoso, a tendência é que lá na frente você faça um gol e decida a parada. Galera, o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, sofreu uma entrada no tornozelo do atacante Verratti do Vasco. O próprio Verratti já conversou com o Fabrício Bruno, pediu desculpas, se encontraram aí num jantar lá perto do condomínio do Fabrício Bruno, e o Fabrício Bruno passou por uma reavaliação médica e não foi constatado nenhum grande problema no tornozelo esquerdo do jogador, galera. Só tem um arranhão ali, estava um pouco inchado, mas coisa normal de jogo. Ele não vai deixar de jogar contra o Grêmio por conta disso. Ele não vai jogar porque tomou o 3º cartão amarelo e por isso que a gente está nessa dúvida. Pablo, Rodrigo, Caio. Amanhã de manhã a gente já deve ter um parecer melhor, tá? Enfim, tá? Deve ter. Então vamos avançando, galera. Globo oferece 1.100 bilhão pelos direitos de transmissão dos afiliados à Libra. Atualmente, a liga é formada por 9 times da Série A. Atlético, Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Grêmio, Atlético, o outro Atlético, né, o Paranaense. Não, o Paranaense, tá, o Atlético, na verdade, é só um Atlético, tá, gente? Corrigindo. E o Bahia, beleza? E outros 8 clubes da Série B, né? São 2 ligas que existem hoje. Tem a Libra e tem a LFF, que é a Liga Forte do Futebol. Que o grande debate sobre isso é criar uma liga dos clubes. Como, por exemplo, na Inglaterra, quem comanda a liga é a Premier League. É a liga formada pelos clubes. Não é a Federação Inglesa de Futebol. Querem fazer a mesma coisa no Brasil e vem uma janela de oportunidade para isso acontecer, acho que para o final de 2024, porque para 2025, final de 2024, porque é em 2024 que se encerram os contratos da televisão aberta da Globo em relação à transmissão, beleza? E aí querem criar essa grande liga, mas eles não entraram num consenso ainda. Tem a Liga Forte do Futebol, que tem Internacional, Atlético Paranaense, entre outros clubes, e tem a Libra, que tem os principais clubes do Brasil, com todo respeito àqueles clubes que estão na Liga Forte do Futebol, a LFF. E aí, cara, a oferta da Globo é para a compra dos direitos de televisão aberta, fechada e pay-per-view a partir de 2025. Os de 2024, como eu disse, né, até o final do ano de 2024, ainda pertence à Globo, então é para o início de 2025 e a proposta é de 1,1 bilhão
R$1.100.000, galera. Então é uma proposta bem alta, realmente. Parece que a Liga Forte do Futebol paga menos do que isso. É um debate que está começando a... Começando não, já vem sendo debatido isso, mas vai começar a ganhar força a partir que chegue, né, até o final do contrato da Globo. E, cara, vai renovar com a Globo, tá, gente? Vai continuar sendo a Globo que vai ter os direitos, porque naturalmente é a emissora que tem mais dinheiro, os clubes vão querer mais dinheiro sem entrar aqui, naturalmente, em questões políticas. Aí tô comentando sobre transmissão, tá, gente? Não vamos entrar nesse debate, beleza? Pessoal, vamos avançando, galera. Ó, discurso do Tite para os jogadores do Flamengo após vitória no Clássico contra o Vasco. Olha o que o Tite falou. Vocês são exemplos para uma série de garotos, não só seus filhos. Eles miram vocês, eles olham vocês, eles se espelham em vocês. Eles gostam de vocês e vocês entram na casa deles. É muito grande o papel que vocês têm. Estou aqui para dar insights, né? Acho que é isso que ele quis dizer. Para dar luz e vocês se sentirem orgulhosos, né? O Tite tem essa pegada, né, meio coaching de vez em quando, né? Falar algumas palavras ali em inglês, né? O pessoal chama isso de titez, mas é justamente isso também, gente. Muita gente reclama disso, mas é justamente isso também que faz ele ser um técnico agregador, sabe? Faz ele ser um técnico que mude o ambiente. E, cara, não acredito que o Tite já tenha feito grandes transformações táticas no Flamengo. É claro que ele já arrumou, já organizou ali, sobretudo a questão da defesa do Flamengo. Só que a questão do ambiente, para mim, é o que mudou 1000% e que tá fazendo o Flamengo ter essas vitórias e vitórias consistentes, sem levar gols, sem sofrer grande risco. Tudo bem, teve a cabeçada do Verratti, mas, gente, não existe defesa no mundo que vai impedir que o time adversário, em algum momento, não finalize contra o seu gol. Isso aí vai acontecer em algum momento. O Flamengo vai tomar gols, o Flamengo não vai ficar sem tomar gol até o final do Brasileirão. Pô, quem dera isso acontecesse agora. Não pode tomar 2 todo jogo, toma 3 do Atlético Paranaense, aí daqui a pouco toma 3 do Cuiabá, como acontecia com o São Paulo, e é isso, manter a solidez da ofensiva que, quem sabe, talvez pode fazer com que o Flamengo seja o campeão brasileiro. Eu acredito, cara. Eu tava meio desacreditado, mas agora, ó, se ganhar do Grêmio, vão tremer na base. O Botafogo vai... Olha o que eu tô falando pra vocês. Ainda mais que eles vão ter uma pressão aí. Flamengo ganhando do Grêmio, a vantagem cai pra 6. Ah, mas tem um jogo a menos do Botafogo, Pedrão. Tem um jogo a menos, mas já é uma pressão. E os caras estão no retrovisor. Os caras estão no retrovisor. Tem isso. Esse jogo adiado do Botafogo aí foi horroroso pro Botafogo, tá? Galera, segundo o jornal O Globo, em 2 semanas de Flamengo, o Tite chama a atenção por leitura precisa de jogo e melhora de ambiente. Justamente o que eu vinha falando aqui. Olha só. O técnico faz da melhor comunicação e atenção e dá atenção a todos os jogadores, independentemente de serem titulares ou suplentes, promovendo a implementação de suas ideias sem focos de tensão. Enquanto dá carinho com uma mão, o gaúcho cobra com a outra. Instituiu novamente o regime de concentração pontual em jogos no Rio, para que os atletas durmam no CT na véspera das partidas à tarde. Os treinos, por outro lado, ele prefere que não seja pela manhã, de tarde, aquela questão científica que a gente conversou aqui. As opções do técnico têm sido bem aceitas pelo grupo, que vê clareza na comunicação das decisões como ponto alto do trabalho até agora. Então, gente, é algo bem bacana isso aí, que o trabalho que o Tite vem fazendo. São 2 jogos apenas, eu sei. Cara, mas você vê a entrevista coletiva, sabe, do preparador físico, por exemplo, e você vê que ele passa uma certa segurança, né? Você tá vendo o cara falar, você fala, pô, o cara sabe o que tá falando. Ó, o Gabigol tem margem de evolução, né? Apontando que o Gabigol tá abaixo fisicamente, mas ele sabe a forma de falar. Ele não chega lá, o Gabigol tá mal fisicamente, ele tem que melhorar. Não, olha, ó, tem margem de evolução, ele tá evoluindo, tá fazendo um pós-treino com a gente. E eu acho que é aí que vem a confiança do torcedor do Flamengo, tá? Galera, é o seguinte, o técnico Tite e o Marcos Braz combinaram de conversar sobre reforços mais pra frente, tá?
Já existe esse debate internamente no Flamengo, mas eles vão conversar sobre isso mais pra frente, porque o foco no momento são as renovações de contrato. Bruno Henrique, que vai ser anunciado em breve, Gabigol, que a gente vai entrar nesse assunto agora, e Everton Ribeiro, segundo o Atos Moura do jornal O Globo. A informação que eu tenho é que isso já é debatido internamente no Flamengo, mas uma conversa mais profunda vai ser mais para frente, e o Atos Moura complementa dizendo que o foco são as renovações e que essa conversa vai ser mais para frente também. E aí, um dos jogadores que sempre esteve no interesse do Flamengo é o De La Cruz. A gente já informou aqui, o Papa publicou essa situação, que a multa do De La Cruz, ela reduz ano após ano. Em janeiro, reduz a multa do De La Cruz, não sei se para 12 a 14 milhões de dólares, né? Pelo menos esse é o valor aí que foi passado, tá? E aí, segundo o Papa também, ele foi o primeiro a dar essa informação também, é que o Flamengo já admite poder pagar a multa rescisória do De La Cruz, ela diminuindo, porque aí passaria de 16 para 12, 14 milhões, um valor muito mais palpável para o Flamengo tá pagando. Então o Flamengo aí tentando dar esse drible no River, não tem negociação, então a multa dele vai cair e nós vamos pagar a multa, né? E cara, pra mim vale 1000% esse valor no De La Cruz, tá? Galera, Rodrigo Caio vê que o seu tempo no Flamengo, o seu ciclo no Flamengo está chegando ao fim e tenta dar a volta por cima para atrair novas propostas. O zagueiro sofreu com diversas lesões durante esse momento que ele teve no Flamengo e teve dificuldades para retornar ao bom futebol. Existe a expectativa que ele jogue contra o Grêmio, né? Segundo informação do jornal O Globo, ele já tomou essa decisão de sair do Flamengo, mas quem sabe, né? Vai que ele joga contra o Grêmio, arrebente, aí depois joga contra o Santos, já arrebenta de novo. Não sei, né? Futebol, do nada, as coisas mudam. Galera, durante as conversas para a renovação de contrato, a diretoria do Flamengo colocou na mesa o desejo de ver Bruno Henrique assumindo cada vez mais um papel de liderança no elenco do Flamengo. Então, além da questão, informação da Raíssa Simplício, além da questão do salário, além da questão do tempo de contrato, isso entrou em pauta também. E o Bruno Henrique, principalmente, se você observa na Flá TV, cada vez mais ele se posiciona como uma liderança antes dos jogos, após os jogos, liderança técnica dentro de campo. Então tudo isso pesou também para ele ter esse contrato renovado com o Flamengo. Falando agora sobre Everton Ribeiro, meus amigos, jornal O Globo também. O Flamengo teve um primeiro encontro com o staff do Everton Ribeiro e apresentou uma proposta com a intenção para a permanência do meia. As partes saíram do encontro otimistas para um acerto e terão uma nova rodada de conversas para definir as questões ligadas a valores e tempo de contrato, entre outros detalhes. A tendência é o meia renovar com o Flamengo por mais uma temporada, então o Flamengo encaminhando a renovação do Ribeiro, encaminhando também a renovação do Gabigol. Informação da Letícia Marques, do Globo Esporte. Negociações avançam e o Flamengo está muito perto de acertar a renovação de contrato de Gabigol até o final de 2028. Tratativas já estão na etapa final e o novo vínculo deve ser assinado. Ele vai ter um reajuste salarial, bonificação por metas, enfim, e vai completar uma década, né, com o Flamengo, né? Ele que chegou em 19, vai ficar até o final de 28, basicamente uma década, né, no Flamengo. Então, bem bacana aí o Gabigol no Flamengo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.